Muito boa noite, companheiros de doutrina espírita. Em primeiro lugar, vamos agradecer à diretoria do Centro Espírita Portal da Luz por essa oportunidade de vir aqui conversar, bater um papo com vocês, trocar umas ideias. E agradecemos também à espiritualidade que proporciona esses momentos de troca de ideias, de convivências e de aprendizado, para que a gente possa fortalecer os laços com a espiritualidade que trabalha na casa e também com aquela que nos acompanha. Vamos fazer uma prece, elevando nossos pensamentos em agradecimento, pedindo que Jesus derrame suas bênçãos sobre todos nós, sobre os trabalhadores da casa, para que a harmonia seja fortalecida, para que o equilíbrio seja mantido e a gente possa se beneficiar desses fluidos que Jesus, que a espiritualidade sempre nos enviam. Que o nosso coração se abra, que a nossa mente se clareie e a gente possa usufruir ao máximo desses momentos. Para que isso se fortaleça, nós rezamos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Quando a gente se envolve com o Espiritismo, quando a gente entra nesse universo espírita, a gente se defronta com alguns dos postulados espíritas. O que o Espiritismo tem para nos oferecer? O que ele oferece, o que ele fala, para que a gente possa entender um pouco da vida? Ele tem alguns postulados, ele tem algumas ideias, alguns princípios. O Dr. Isaías Claro, famoso orador espírita, escritor de livros espíritas e promotor na região oeste do estado de São Paulo, ele diz que há um estudo mostrando que há cerca de 170 princípios espíritas. É mais ou menos assim, um princípio espírita é Deus. É a questão número 1 do Livro dos Espíritos, e o Espiritismo fala que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso é um princípio do Espiritismo. Mas será que e os outros 170? Vão na mesma linha, por exemplo, os atributos de Deus. Deus é único, Deus é infinitamente bom, Deus é imaterial e assim por diante. Os atributos de Deus também são princípios espíritas. Para a gente entender um pouco mais e poder discorrer sobre o que nós vamos falar hoje à noite, vamos ver outros princípios. Deus criou o universo e para que esse universo se mantenha equilibrado e em harmonia, existem algumas leis. Algumas leis físicas e algumas leis morais. Isso serve para todo o universo. Se aplica em toda a humanidade. Outro princípio. Os espíritos que povoam esse universo. O Espiritismo acredita que nós, seres vivos, fomos criados por Deus como espírito, simples e ignorantes. E estamos fadados, estamos destinados a atingir uma perfeição relativa, não absoluta, porque absoluta é Deus, mas vamos, com o passar do tempo, atingir uma perfeição relativa. Ou seja, temos um caminhar. E para que a gente saia desse estágio de início, onde fomos criados com simplicidade e na ignorância, e chegamos a atingir a perfeição, a felicidade, existe todo um caminho. E isso é uma das leis morais que o Espiritismo prega, que é a lei de progresso ou lei de evolução. Tem outras leis, mas outro princípio que o Espiritismo nos traz é como que eu faço para fazer essa caminhada? O que eu utilizo? O que eu tenho que fazer para que eu saia desse ponto inicial e atinja o ponto próximo da perfeição?
como é que é essa caminhada? O que eu tenho que fazer? O que acontece nesse meio de caminho? Convivências, experiências, aquisição de conhecimento, para que a gente possa crescer, que a gente possa progredir como ser filho de Deus que nós somos criados. E o que a gente tem de receita, o que a gente tem de orientação para que a gente atinja essa perfeição? É uma das perguntas que Kardec fez no Livro dos Espíritos e também é um dos princípios do Espiritismo. A base para o nosso comportamento, para a nossa vivência, aquilo que nós temos de modelo e guia são os ensinamentos de Jesus, que são as leis morais que a gente que Jesus veio nos trazer e a gente tem que procurar seguir. Muito bem, o Espiritismo então fala que mostra de onde nós viemos e mostra para onde a gente vai. E esse andar, esse caminhar para atingir esse objetivo tem que seguir algumas leis. E a gente se pergunta, por que será que a gente ainda não atingiu a felicidade? Por que será que a gente ainda não chegou na perfeição? Se parece um negócio relativamente simples, sair daqui, chegar ali, um simples caminhar, por que o ser humano, por que a humanidade ainda engatinha e ainda apresenta sinais de ignorância, de primitivismo, de animalidade? A gente se pergunta, se o Espiritismo nos mostra tudo isso, o que ele tem para nos oferecer além desses postulados? Mais ainda, o que o Espiritismo pode nos cobrar? O que ele pode exigir de nós que nos dizemos seguidores do Espiritismo? Ele cobra alguma coisa? Se a gente for analisar que nós seguimos Jesus e nós espíritas consideramos o Espiritismo como o cristianismo redivivo, ou seja, nós seguimos as leis e as orientações que Jesus nos passou e nos dizemos cristãos. Então nós temos que seguir essas orientações cristãs. E que Jesus disse a respeito das imposições? Ele nos cobrou alguma coisa? Ele exigiu alguma coisa? Ele impôs? Não. Pelo contrário, ele nos deixou usar o livre-arbítrio, que é outro princípio do Espiritismo. Nós temos o livre-arbítrio, que é uma dádiva que Deus nos deu, quando nos criou, que nos permite fazer as escolhas que a gente considera mais adequadas para a gente. Ou seja, o Espiritismo não impõe, ele apenas orienta. Jesus também não impunha, não obrigava, deixava a cada um decidir e escolher o caminho que queria seguir. Lembrando sempre que esse caminho estava condicionado a uma das leis morais do universo, que é a lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito. Toda ação nossa, toda atitude nossa corresponde a uma consequência, a um resultado. E eu tenho que ser responsável por esse resultado. Muito bem. Falaram de alguns desses princípios espíritas, nós não vamos falar dos 170 e tantos que tem aqui, para que a gente possa discorrer alguma coisa sobre por que a gente ainda não atingiu esse estágio de felicidade. Se o Espiritismo não nos cobra nada, ele nos dá umas orientações, ele nos dá umas dicas de como a gente faz para diminuir o nosso sofrimento, minimizar os atritos, eliminar mágoas, conflitos, aumentar o nosso estado de equilíbrio, de harmonia e de paz. O que ele pede para a gente fazer? Não impõe, ele pede. Se a gente for analisar a maioria das palestras espíritas e dos livros espíritas, todos eles dão uma recomendação que a gente fica sempre escutando e já virou um chavão no meio espírita, que é: temos que fazer uma reforma íntima. Vendo as palestras que foram apresentadas no Portal da Luz, a gente vê que a maioria delas leva para essa observação. Na palestra de passagem de ano de 2019 para 2020, tivemos a apresentação do nosso colega Eduardo,
Dr. Carlos Eduardo, advogado, onde ele aproveitou aquele momento de transição, falando assim para a gente deixar as coisas velhas no ano passado, e já que estávamos iniciando um novo, a gente devia aproveitar um ano novo, nós deveríamos aproveitar e rever o que a gente tinha que ser revisto, o que nós poderíamos fazer de mudança. E ele orientava que a gente fizesse uma reforma íntima. Se eu queria ser uma pessoa que seguia as leis do Cristo, que se eu queria aparecer ou demonstrar que eu era um ser cristão, eu teria que deixar algumas coisas que estavam arraigadas no meu espírito ou na minha consciência e agir de uma forma diferente. Era a reforma íntima. Passou o tempo, veio o Carnaval, veio a Páscoa. E o que é Páscoa? É o momento da ressurreição de Cristo. E o que é ressurreição? É o renascimento. É uma revisão, uma transformação. É um momento novo. Principalmente a ressurreição de Jesus, que nos fala de renascimento. Ou seja, revisão das nossas atitudes, do nosso comportamento. Mais uma vez, reforma. Mais um tempo se passou, veio a pandemia, veio o isolamento, e a gente fez muita reflexão. Todas as palestras pediam, vamos aproveitar esse momento de calma, de isolamento, o momento que nós temos que ficar em casa, para que a gente faça uma reflexão, faça uma revisão. Mais uma vez, uma solicitação de reformar alguma coisa. E na semana passada, que foi a mudança da estação climática, estávamos no outono e vamos passar para a primavera. Aqui no Brasil isso não é muito sentido, as diferenças são muito pequenas, mas tem um sentido, que vai sair daquele estado outonal, que é seco, que é de queimada, que é marrom, para um período de flores, de verde, de chuva. E os nossos colegas Renata e Alain também pediram para que a gente aproveitasse essa transição, esse momento de mudança, de passagem da natureza, que a gente aproveitasse e fizesse também essa revisão, essa reforma que o Espiritismo sempre prega. Se vocês analisarem bem, a maioria das respostas nos leva a essa reforma íntima. E por que é sobre isso que nós vamos falar hoje? Porque nós temos que fazer essa reforma. O que é essa reforma? Por que ela é tão difícil? Eu falei no começo que Jesus Cristo nos deixou as lições. Há 2000 anos atrás nós temos uma dificuldade para fazer essa caminhada, para fazer esse progresso. É muito difícil a gente deixar algumas coisas de lado. Nas nossas múltiplas vivências, e aí entra um outro princípio do Espiritismo, que é a reencarnação, porque o Espírito nasceu simples e ignorante, para que ele adquira conhecimento, para que ele tenha experiências, e grave essas experiências, é necessário que ele reencarna, que o seu Espírito use de um corpo e venha passar por experiências em um mundo corpóreo, um mundo material. E assim ele vai colocar em prática aquilo que ele conheceu, que ele vivenciou no plano espiritual. E assim nós temos várias encarnações. E nessas encarnações vamos adquirindo experiências, vamos adquirindo vivências e experimentamos coisas boas e coisas ruins. E muitas delas ficam marcadas, ficam gravadas na nossa consciência. E mesmo quando a gente reencarna, a gente traz junto, nessa nova vida, nessa nova vivência corpórea, algumas características, algumas coisas que ficaram marcadas do passado. Por isso que a gente vê pessoas com determinadas tendências. Por isso que a gente vê pessoas também com determinadas aptidões. Esse capítulo, esse assunto, perdão, ele é muito bem tratado pelo Allan Kardec, codificador do Espiritismo, quando ele fala das tendências, reminiscências e aptidões. Nós temos visto nas redes sociais circular alguns vídeos de crianças, isso recentemente, crianças que conseguem
tocar instrumentos musicais com uma perfeição. Tem meninas, uma menina na Alemanha que rege uma orquestra com 8 anos de idade. Meninos que tocam piano com um virtuosismo impressionante e são crianças. De onde veio esse dom? Crianças que falam várias línguas, com idade ainda nova. De onde veio esse conhecimento? É uma prova de que existem outras vidas e esses conhecimentos ficam armazenados na consciência. Essas aptidões, elas podem ser tratadas por 2 lados. São aptidões positivas, que é o caso que eu citei, da música, da arte, pessoas que pintam, pessoas que sabem falar, e outros dons e outros atributos que as crianças já trazem desde da sua mais tenra idade. E também tem o lado negativo. Tem o lado das pessoas que trazem tendências para coisas não, que nós podemos dizer, não boas, para coisas ruins, para coisas que podem atrapalhar o nosso progresso, que podem comprometer o nosso crescimento espiritual e podem nos deixar com débitos, trazendo problemas para nós e para quem está ao nosso redor. Quando a gente fala dessas tendências, que são impulsos que a pessoa tem, e todos nós temos esses impulsos, nós podemos chamar de vícios. Logo vem à mente da gente, quando se fala em tendências e aptidões, principalmente do lado negativo, daqueles vícios mais clássicos. É o vício da bebida, é o vício da droga, do sexo. A pessoa não consegue se livrar e tem uma tendência, uma força maior que leva ele a agir daquela forma, ou a consumir aquele produto, ou então a se deixar levar por uma determinada onda, uma determinada alguma coisa que o atraia, uma atração que ele não sabe de onde vem. Nós não vamos falar aqui hoje do suicídio, que também muita gente tem uma tendência ao suicídio. A gente vê pessoas que tentam o suicídio 1, 2, 3 vezes até conseguir o seu intento. Nós não vamos falar do suicídio, que já foi falado, e é um impulso também. Quando a pessoa se suicida, nós sabemos que no plano espiritual, ele vai ser tratado, ele vai ser acompanhado, e ele vai passar por um período onde ele vai ficar vivenciando aquele momento e aquela situação na qual ele se suicidou. E depois ele vai ter todo um trabalho de reencarnação, de volta ao plano corpóreo, ainda com as marcas do suicídio. Eu estou falando do suicídio porque o suicídio ele tem algumas coisas que são compulsórias no retorno dele à Terra. Os demais vícios, as demais tendências, nós reencarnamos com uma programação reencarnatória. Só que nós participamos dessa programação. E muitas das provas para que a gente fique livre dessas tendências, somos nós que escolhemos. Muita gente chega e fala assim, eu não merecia isso, eu fui escolhido por Deus para sofrer. Esse negócio é um sofrimento só. Porque a gente vê esse momento que a gente está vivendo, essa situação de sofrimento, entre aspas, como se fosse a causa dos nossos problemas. Essas situações de tendências, de sofrimentos, de limitações que nós temos agora, não são causas. A doutrina espírita, esse é outro princípio dela, ela é fundamentalmente causalista. Ela vai além dos efeitos. Ela se projeta para além dos efeitos, ela vai buscar a causa. E nós não entendemos, a doutrina espírita não entende esses momentos de sofrimento, de limitação, como efeito. Na verdade, elas têm uma causa, que são as nossas atitudes do passado. E aquelas tendências fazem com que a gente tenha situações para que a gente possa se livrar dessa situação, desses impulsos que nós temos que nos levam para o lado negativo. Eu me lembro que uma vez eu estava trabalhando com um atendimento fraterno e a gente recebia as pessoas e conversava com elas para poder minimizar a situação ruim que elas estavam passando. E chegou um colega, um companheiro, que disse que ele xingava muito, ele falava muito palavrão. E ele queria, porque queria se livrar daquilo.
E ele era conhecido na cidade por uma pessoa que qualquer coisa ele xingava, ele falava um palavrão e soltava, era aquele impulso que ele tinha. E ele chegou com aquela dizendo, olha, eu quero parar de xingar, eu não quero mais xingar. O que eu faço para isso? Ele perguntou. Eu falei assim, olha, nós dissemos para ele, isso é uma coisa que você tem que se posicionar, que você tem que se disciplinar e falar, eu não vou xingar mais. Mas só isso, ele falou, isso é uma vontade sua, você não quer realmente? Então você vai pensar, a hora que você for xingar, você para e evita esse palavrão que você vai soltar. E da nossa parte, nós falamos para ele, nós vamos ficar aqui rezando, orando, pedindo para que você receba um apoio da espiritualidade, para que você tenha força para resistir ao impulso de xingar. Ele foi embora um pouco decepcionado, que ele queria mais, ele queria que tirasse o impulso dele com as mãos, ou com um passe, ou com alguma reza. Essa era a intenção dele. Ele foi embora um pouco decepcionado, e passados umas 3 semanas ou 4, ele voltou lá e falou, o que vocês fizeram? Estranhamos a pergunta, mas ele disse, por que você está fazendo essa pergunta? Depois que eu vim aqui, as situações que eu enfrento para poder xingar, elas aumentaram. Eu estou passando a ter vontade de xingar muito mais. Eu vim aqui pedir ajuda e o problema se agravou. Porque eu estou com vontade de xingar mais ainda. Eu estou passando por situações que não tem como não xingar, do ponto de vista dele. O que a espiritualidade faz quando você pede uma prova? Ela te coloca em prova. Ah, eu não quero mais xingar, então vamos ver se você realmente vai passar por isso. E as provas começaram a ser apresentadas para ele, para que ele se disciplinasse, para que ele se posicionasse. E como ele disse que não queria xingar, ele não tinha que xingar. Então ele estava sendo testado, ele estava sendo provado. E é isso que a espiritualidade faz quando a gente reencarna. Temos que corrigir algum impulso, temos que corrigir uma tendência ruim, vamos passar por provas para ver se realmente conseguimos superar aquela tendência. Então muitos dos problemas nossos dessas tendências, nós mesmos consentimos, junto com os nossos companheiros espirituais mais evoluídos, na nossa programação reencarnatória. E o que nós temos que fazer como reforma íntima? Analisar os pontos positivos que nós temos, os pontos fortes que nós temos, as coisas bonitas que cada um traz dentro de si. Ah, eu sou bom em música, então vai estimular a música, vamos fortalecer esse atributo. Eu sou bom em matemática, eu gosto de fazer contas e faço contas com facilidade. Vamos fortalecer essa virtude. Isso já é uma virtude adquirida. Esses dons, essas aptidões boas, essas tendências bonitas que a gente traz na nossa reencarnação, são aquelas virtudes que nós adquirimos. Também houve palestras aqui no Portal da Luz, nesse período, sobre aquisição de virtudes, que é uma coisa difícil, mas ela existe. Todos nós temos uma ou outra virtude já bem sedimentada, bem fortalecida. Ou seja, temos que analisar os nossos pontos fortes e valorizar esses pontos fortes. E temos que analisar quais são os nossos pontos fracos, os nossos pontos negativos que nós temos. Nós não admitimos às vezes que nós temos, mas que todos nós temos alguma coisa que pode ser melhorada, que pode ser modificada, que pode ser reformada. E como a gente faz essa reforma? Primeiro passo, admitir que precisa ser modificado. Admitir, aceitar que tem um ponto que ainda está pegando. Alguma coisa que te irrita, alguma coisa que te incomoda e que você tem que superar. Pode ser a gula, pode ser o sexo desregrado, pode ser a aptidão para o jogo, aquele impulso que você tem de jogar, pode ser um vício da bebida, pode ser um outro tipo de vício. Eu gostaria de mencionar uma que é muito comum e que a gente
nem sempre dá conta e nem sempre atribui como sendo uma tendência negativa. Muita gente tem uma vontade tremenda, não consegue segurar em falar mal dos outros. Qualquer oportunidade aproveita para descarregar tudo que acha que a outra pessoa é. Às vezes nem sabe que é, mas vem aquele impulso danado de falar mal dos outros. A tendência da maledicência. Muita gente é conhecido como uma boa pessoa, tem um bom trabalho, tem uma imagem boa, mas de repente acontece um problema no trabalho que deu um prejuízo, que deu o que falar. A pessoa maledicente já vem assim, tá vendo? Eu não falei? Aquele cara não é tão bom assim. Ah, ele nunca me enganou. É aquela tendência, aquele impulso natural que foi herdado das nossas experiências passadas, que faz com que a gente fale mal dos outros. Outra tendência que nós temos que se analisar se temos ou não temos, e muitas pessoas têm, vocês devem conhecer pessoas assim, são pessoas que têm uma tendência à mentira. Gostam de mentir e acreditam na própria mentira. Ainda precisam passar por um trabalho de análise para ver o que está pegando e por que acha dessa forma. O primeiro passo é admitir que tem um problema, entre aspas, que tem uma coisa a ser trabalhada. Todos nós temos. Pode ser que a gente chegue à conclusão, depois de fazer essa análise, que nós temos aí uns 15 pontos para serem reformados. Estou sendo generoso. 15 pontos e você vai se perguntar, como é que eu vou conseguir mudar esses 15? Calma. Nós temos muitas encarnações ainda a serem praticadas, a serem vividas. Vamos ver o que está pegando mais agora, qual é aquela que eu posso realmente modificar e que tem mais facilidade para modificar. Ah, essa aqui? Então eu vou trabalhar e vou me disciplinar para que essa tendência seja minimizada, seja guardada, seja presa, aprisionada e não se manifeste mais. A gente vê muitas pessoas chegando ao Centro Portal da Luz e na época normal, antes da pandemia, elas eram recebidas na porta do portal pelo seu Anésio, que dá um abraço em todo mundo. Muito provavelmente o seu Anésio, o espírito Anésio, ele aprendeu nas suas encarnações passadas que aquele abraço é importante, que aquele abraço é salutar, ele quebra barreiras, ele abre sorrisos e ele faz as pessoas se aproximarem mais e se tornarem mais fraternas. E aquilo é natural nele. Tem pessoas que têm uma dificuldade enorme em dar um abraço ou dar um sorriso, dar até um aperto de mão. Isso às vezes pode ser cultural. Os povos asiáticos não gostam, não se sentem muito à vontade quando vêm para o Brasil e têm que nos cumprimentar com abraços e até beijinhos, porque a cultura deles tem uma outra ideia do cumprimento. Eles nem se tocam as mãos às vezes, se cumprimentam com abaixando a cabeça, fazendo uma reverência. Quando eles têm que fazer o cumprimento nosso, que é abraço e beijinho, eles não se sentem à vontade. Isso pode ser cultural, mas também pode ser uma tendência de experiências passadas. Então, se eu tenho uma tendência de me retrair e de não me abrir com as pessoas, eu tenho que analisar se isso incomoda a mim, se isso deve ser trabalhado ou não, e eu me esforçar para que isso se modifique, sabendo que eu vou atingir um grau de perfeição, vou atingir um grau de melhoria melhor hoje do que eu estava ontem. Reforma íntima, quando que nós devemos fazer? Eu já falei por que tem que ser feito, e estamos falando sobre como fazer, e temos que falar quando isso é feito. O quando, pessoal, é todo dia. É fazer como Santo Agostinho fazia. Quando ia se deitar, ele questionava, revia tudo que ele tinha feito durante o dia e se preparava para o dia seguinte. É aquela filosofia que algumas empresas japonesas apresentaram aos seus funcionários, que eles chamam de Kaizen. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje.
Então, quando que nós temos que fazer reforma íntima? Essa revisão, essa reflexão sobre os nossos pontos fortes, sobre os nossos pontos negativos, tem que ser constante, tem que ser uma rotina na nossa vida. A partir do momento que você vira uma rotina, fica mais fácil de conseguir o objetivo. E nós falamos que não é fácil. Nós falamos que precisa de muita força de vontade e de muita disciplina. Mas a satisfação que você tem quando você supera esse problema, ela é gratificante e ela também supera todo o sofrimento e toda a angústia que você passou por ter resistido a essa reforma íntima. E você passa a se sentir melhor, você passa a buscar coisas melhores e ficar em paz consigo mesmo. O Richard Simonetti, lá de Bauru, escritor espírita, palestrante, ele tinha uma ideia sobre essa questão da evolução. Que muita gente falava assim, eu não sou bom. Realmente, perguntaram para Jesus se ele era bom, ele disse, bom é o Pai que está no céu. Jesus não queria nem que ele fosse chamado de bom. Mas muitos de nós ficam questionando assim, por que eu não consigo fazer alguma coisa boa? Por que eu não consigo ser bom como é Madre Teresa de Calcutá, como é Irmã Dulce, como é Chico Xavier? Que dificuldade eu tenho para atingir? E o Simonetti dizia assim que nós temos 3 estágios nesse caminho evolutivo, que podem ser divididos em 3 estágios. Logicamente que as graduações vão variar de um para outro, mas no primeiro estágio nós não conseguimos fazer o bem, nós só fazemos o mal. Ele é natural e a gente não liga para o mal que nós estamos fazendo. As coisas são instintivas, são primitivas. No segundo estágio, onde já temos um pouquinho mais de consciência e de evolução, a gente começa a fazer o bem. Mas de que forma? Pressionados. Ainda é uma imposição. Eu vou fazer o bem porque senão eu não vou ganhar uma recompensa. Eu tenho que fazer o bem porque senão eu não vou para o céu. Eu tenho que fazer o bem porque é pecado. Ou então porque alguém impôs e falou, faça, uma pessoa que você segue, algum pastor, algum padre, algum orientador. Faça porque eu estou dizendo para você fazer. E a pessoa nesse estágio intermediário, ele faz porque alguém falou para fazer. E o terceiro estágio seria aquele que você já faz o bem naturalmente. Ele é automático. Você nem vê que você está fazendo o bem. E muitos de nós já faz isso sem perceber. É um abraço do seu Anésio. Que faz aquilo natural. Muita gente fala, nossa, eu não consigo agir como o seu Anésio. É porque ele já passou por outras experiências. Ele já teve a sensação de que aquilo é bom. E nós ainda estamos procurando alguma coisa que nos faça fazer o bem de forma automática. E há muitas experiências para a gente vivenciar e para a gente aproveitar essa experiência e gravar no nosso coração, na nossa consciência. Fazer essa reforma íntima depende apenas de nós. O Espiritismo nos dá a orientação, nos dá a dica. Cabe a nós aproveitar essa dica, que já foi dada por Jesus há 2000 anos atrás. O Espiritismo apenas revive essas orientações. E a gente realmente tem aquela força de vontade, aquela disposição e aquela disciplina de trabalhar aquele ponto que ainda precisa ser melhorado, aquele ponto que precisa ser trabalhado, que precisa ser fluidificado. Com essa análise, e muitas vezes nós podemos recorrer à análise de um profissional. Há um tempo atrás, muita gente achava que psicólogo era coisa de louco. Não, não é. Ele é uma ferramenta de extrema ajuda para os nossos conflitos, para as nossas dúvidas. Também ajuda muito a fazer essa reforma íntima. E eu espero que vocês aproveitem e façam essa reforma. Independente de ser Natal ou Ano Novo, de ser Páscoa, de ser Primavera, ela tem que ser constante. Lembrem-se de Santo Agostinho. Que vocês tenham condições de fazer essa reforma íntima de uma forma pacífica, de uma forma tranquila, de uma forma amorosa. Temos que lembrar que Jesus deixou apenas uma mensagem quando perguntaram para ele qual era o mandamento mais importante. Para a gente fazer essa caminhada, do início nosso, fomos criados simples e ignorantes,
Para a perfeição relativa, Jesus nos deixou uma dica: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Faça essa reforma íntima olhando para você como um ser amado por Deus, um ser bonito, que ainda está em formação e precisa ser melhorado. Muita paz, muita luz para todos vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado.